Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 112, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema, o processo obsessivo. Na sequência, dando-se sequência, Sueli diz assim: mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece. E assim nós encerramos o vídeo anterior, né? Do dia anterior. Então, mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece. Se todos nós tivéssemos noção da grandiosidade do poder da oração, da prece, obviamente entenderíamos, é óbvio, que não necessitaríamos mais da farmacopeia aqui na Terra. Porque o antídoto encontra-se no nosso eu, que é a conexão com Deus. E ninguém consegue essa conexão com Deus se não for através da prece, se não for através do amor, se não for através da caridade. Aí você pode me dizer, mas a prece não é amor, a prece não é caridade. Ora, mas não é como? A prece é tudo isso. Pois veja bem, 1000 vezes, nada contra, só tentando mostrar ângulos. 1000 vezes, se você for às periferias, uma vez durante a semana, uma vez a semana, para abraçar aquelas pessoas carentes, para conversar com aquelas pessoas necessitadas. Ouvir as pessoas é uma caridade. Mas ouvir. Aí você pode dizer assim, mas então eu já ganhei o reino do céu, porque eu ouço tantas pessoas. Mas será que ouve mesmo? Ouvir da seguinte forma é ouvir incondicionalmente, não exigindo nada da pessoa naquele momento, não cobrando, não punindo-a. Paciência, resignação e aceitação. Porque muitas pessoas às vezes pensam que ouve a outra pessoa, principalmente neste período 2023, onde a humanidade está muito presa ao celular. Então, é comum agora no ano de 2023, você vai conversar com uma pessoa, você vai desabafar. E a pessoa está ali manuseando o celular para lá, para cá. E a pessoa diz assim para você, vai dizendo aí que eu estou ouvindo. Isso não é caridade. Tem hora que às vezes conversar com as portas é melhor do que conversar com certas pessoas. Porque pelo menos as portas,
Elas estão ali, parada, estática. Agora a pessoa não, o corpo da pessoa está ali. Mas a mente está lá na China, em meio a milhões de problemas. Eu penso que a verdadeira caridade, vamos por um outro lado agora. Eu penso que a verdadeira caridade em ouvir as pessoas é o que o mentor lá na casa onde eu trabalho, ele faz com as pessoas. Ele não tem celular, lógico. Você adentra a câmara, não existe pessoa mais importante no mundo naquele momento que você. Ali você deita, você fica meia hora churumingando a tua vida e ele só ouvindo e te orientando, ouvindo. Você não vê ele com o celular em mãos, ligado no 220. Eu penso que ele tem praticado a verdadeira caridade realmente para com a humanidade. E olha que já há mais de 30 anos ele realiza esse trabalho. Ouve as pessoas com tanto carinho, com tanto amor, com a baita da paciência, que eu não teria essa paciência se fosse eu. Então, nós precisamos aprender a enxergar o poder da oração. Mas como já dissemos nos vídeos anteriores, não a oração verbal. Essa copiada. Pai nosso que está no céu, Ave Maria e Santa Maria. Eu já expliquei, mas eu gosto de explicar. Você me conhece, né? E sim, começar ali a agradecer a Deus por tudo, pelas formigas, pelos micróbios, pelas amebas, pelo pernilongo, isso aqui é oração. Pelas nebulosas, pelas galáxias, pelos sóis, pelo sistema solar. Muito obrigado, meu Deus. Então, olha só para você ver. Mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o estudo da prece, o escudo da prece. Entendeu? E o amparo das hostes de luz, que lhe oferecem recursos para a defesa. A maioria, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz. Olha só que interessante. E o amparo das hostes de luz, que lhe oferecem recursos para a defesa. A maioria, porém, fecha-se no posto de seus próprios erros. Não é? Muitas pessoas acham muito mais fácil se fechar nos poços dos próprios erros. Ele se fecha. A maioria, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção. É aquele sentimento de culpa e ele não consegue enxergar as oportunidades de redenção, a oportunidade de se redimir. Principalmente as pessoas em meio à crise de depressão.
Eu tive a oportunidade de assistir um programa onde um cientista ele comentava a respeito da depressão. Eu respeito, porque tudo que o nosso irmão disse é embasado na ciência aqui da Terra, mais distante da luz da misericórdia divina, dos desígnios de Deus. Então eu respeito muito ele, porque ele disse que a depressão ela é de natureza orgânica. Ela é de natureza física. Ela é de natureza material. É o corpo que ele disse. Ele disse que é o corpo físico que se encontra enfermo. Ele disse que é o cérebro da pessoa que encontra-se enfermo. É o coração da pessoa em matéria de sentimento que se encontra enfermo. Nós respeitamos porque ele não tem conhecimento do espiritismo. Porque se ele tivesse conhecimento do espiritismo, ele mudaria essa forma de pensar. Porque nós sabemos que 100% das enfermidades elas são de natureza espiritual. É a alma enferma, é o perispírito, é a alma enferma, é o modelador da forma enfermo que transfere para a alma a enfermidade e que a alma transfere para o corpo físico aquela enfermidade. Por isso, devido às predisposições que trazemos no perispírito e na alma, reflete-se no corpo físico as enfermidades. As enfermidades patológicas e não patológicas. Enquanto o cientista, expôs que a depressão é de natureza orgânica. Ela é de natureza física, material. Nós respeitamos, como eu disse, porque ele não tem conhecimento do espiritismo. Porque se ele tivesse, ele não diria isso. Porque, como já disse ou repeti, nós trazemos as predisposições no perispírito, na alma, que transfere para o corpo físico. A pessoa que não traz a predisposição no perispírito e na alma, ele não fica doente. Ele não fica enfermo. Ele não se enferma. Porque 100% das enfermidades é de natureza perispírito, alma, físico. É de dentro para fora. Então, a depressão é de natureza predisponente, perispiritual, alma e físico, e nada a ver com físico. Vejamos bem. Aqueles que não têm conhecimento, eles entendem que
a depressão, o câncer e tudo quanto é doença é de natureza física, porque se manifesta no corpo físico. O câncer, a depressão, a angústia, a melancolia, a ansiedade, a pessoa vai ao psiquiatra, a um oncologista, um hemograma completo e tal, e constata-se ali os transtornos hormonais, os transtornos neuronais, né? Neurológicos, enfim, é lógico, porque o transtorno perispírito, alma, transfere para o corpo físico, e ao transferir para o corpo físico, eclode esse transtorno, eclode no corpo físico, desestruturando todo o sistema imunológico, o sistema endócrino, aquelas disfunções hormonais todas. Por isso que aparece nos exames. Mas só desenvolve algum transtorno aqueles predisponentes. Não predisponente não desenvolve transtorno. Depressão, angústia, melancolia, câncer e outras doenças mais. Aí você pode me dizer, Simão, então, quer dizer então que a deficiência no meu coração, que já nasci com ela, não é o meu físico que está doente, e sim o meu perispírito, a minha alma? Calma lá. Se você nasceu com esse problema no coração, isso chama-se expiação. Expiação é tudo aquilo de natureza patológica, que a pessoa já nasce com aquelas deficiências. Outra coisa, é óbvio que o teu coração encontra-se deficiente. Mas é preciso entender que o corpo físico, ele é o reflexo de tudo que somos perispírito, espírito. Se você não tivesse infringido os desígnios de Deus em vidas passadas e contraído a dívida correspondente à deficiência na área, né, do coração, cardíaca, né, coração, você não nasceria com essa patologia. Você não nasceria com essa deficiência no coração. Porque o perispírito é o modelador da forma. É no perispírito que fica registrado todos os nossos males, todas as nossas imprudências, todo o nosso ódio, angústia, rancor, mágoa, ressentimento. Fica registrado tudo no perispírito. E por ser o modelador da forma, é preciso entender que nesta condição, quando a pessoa reencarna, pelo fato dessa junção perispírito e espírito e corpo físico, o corpo físico, quem assume toda aquela deficiência que encontra-se no perispírito, que é o modelador da forma, registrado. Vamos pensar da seguinte forma: o corpo físico é a massa do bolo. Pense agora, ó. O corpo físico é a massa do bolo. O corpo físico. O perispírito é a
forma que você bota a massa para poder levar ao forno. Então você pega uma forma novinha e amassa ela assim, ó. Dá umas amassadinhas nos cantos dela, desse jeito aqui assim, ó. Tá bom? Põe a massa ali. Amassa a forma e põe a massa ali. Leva ao forno. Assou? Assei. Agora, procura desformar o bolo. Vira ele ali na mesa. O bolo vai ter a forma de redondinho, quadradinho ou de deformado. Deformado. Mas por quê? Porque foi assado e levado a uma forma deficiente. É o mesmo caso. Se eu trago uma deficiência no coração, porque o modelador da forma, naquela área correspondente, era dotado de uma deficiência, de um amassadinho. E assim, por aí em diante. Então, o negócio é tão interessante que, olha só para você ver, a maioria, porém, fecha-se no poço dos seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção. Parece que eu deixei de falar do cientista, mas eu não deixei. Aqui não tem dislexia, né? Mas eu quis novamente reforçar o assunto aqui. Então, a depressão, ela é de natureza espiritual. Disfunções espirituais. Processos predisponentes que todos nós trazemos. Aquela fraqueza em relação a determinadas as situações que aqui na Terra nos comove, nos levando a determinados pânicos, a frustrações, a decepções, choques. É lógico que uma vez a predisposição no perispírito, na alma, eclode-se no corpo físico. Quando o corpo físico aqui, o indivíduo sofre lá determinados choques emocionais. Agora, existe também as depressões que são patológicas, quando a pessoa já nasce, já com aquele processo crônico, e desde criança, 2 anos, 1 ano, 3 anos, ela já é levada ao psiquiatra, e o psiquiatra já a trata com medicamentos alucinógenos, mas é preciso dizer que toda depressão, a predisposição, obsessão, toda 100%. Predisposição, invigilância, indisciplina, imoralidade devido às passadas e também nesta existência. Mas é preciso dizer que há aqui na Terra um grande medicamento que se chama oração. Mas acontece que muitos de nós, deprimidos, naquele momento de crise, nos fingimos, achamos melhor sermos tratados de coitadinho, em vez de orar, de vigiar, em vez de mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, em vez de mudarmos o nosso caráter, em vez de mudar
a nossa forma de vida, nós nos trancamos naquele mundo de tristeza, de melancolia, de angústia, de ansiedade. Nós nos trancamos. E a partir daquele momento, parece que tudo enegrece na nossa vida. Perdemos o apetite, perdemos, enfim, sentimos que perdemos o prazer de viver. Deixamos de ser aquela pessoa alegre, sorridente, otimista e nos transformamos numa pessoa pessimista, egoísta, orgulhosa, onde só choramos, reclamamos, blasfemamos, nos trancamos dentro de casa. Não tomamos banho, enfim, nos afastamos da sociedade, nos afastamos de tudo, nos acomodamos, nos acovardamos. Vamos dar sequência nesse vídeo, vamos dar sequência no próximo vídeo desse assunto.